Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa, onde aqui você se farta do alimento que vem diretamente do céu, aquele alimento que o Senhor envia direto para sua mesa. Então, vamos com a gente nesse mais um episódio, é o último episódio da nossa série de Provérbios. Então, não deixe de encaminhar essa mensagem para as pessoas que você vai ver que faz sentido na vida delas o que a gente vai falar aqui. Nós convidamos também o Espírito Santo para se fazer para a gente aqui conosco, através de nós. Então, se sinta à vontade para pegar o seu café, pegar seu alimento para acompanhar com a gente mais esse episódio do podcast Na Mesa. Então, vamos lá, Mari, sem mais delongas. Na mesa! Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como a Dani já falou, vocês já pegaram seu cafezinho aí, já tá se servindo com o seu café, com o seu chá, com o seu leite quente, com a sua torrada. Então fica aí bem acomodado, já pega caneta, já pega um papel, porque hoje nós vamos falar muitas coisas bacanas, muitas informações que são importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A gente tem aprendido muito com o livro de Provérbios. Hoje é o quarto episódio da série, é o último, né? Que a gente vai estar aqui sintetizando a partir do capítulo 24. E para a gente tem sido um prazer gigantesco se aprofundar, mergulhar no livro de Provérbios, porque aqui são tantos conselhos para a vida nossa, conselhos diários e práticos para todas as áreas da nossa vida. Então a gente tem aprendido demais, demais. E acredito que você também. Então por isso que é importante você estar aí anotando, grifando na sua Bíblia, e repassando para as pessoas também, né? Não sei se você já mandou aí, já disparou aí para uns 7 amigos seus, aí, ó, começou lá, vamos assistir, e já nos comentários já coloca aí o capítulo que mais chamou a tua atenção, né? Ou o versículo, já anota aí pra gente, escreve aí, qual que foi o versículo que até agora impactou mais a sua vida, que Deus colocou no teu coração, que fez você refletir bastante. Já põe aí nos comentários pra gente, que a gente vai estar lendo depois e comentando a respeito. Tá bom, pessoal? Então, Dani, a gente vai estar falando agora sobre o capítulo 24, a partir do 24 até o 31. E, Dani, o que te chamou a atenção no capítulo 24? E quais são os versículos que você ficou assim, saltou aos seus olhos e você falou, meu Deus, isso é muito importante. Não, o tema do capítulo já me chamou a atenção, né? O meu tá assim, ó, a fé em Deus inspira e fortalece. Como está o seu, Mari? Essa minha tradução eu não tem, mas a King James, que eu tenho outra, é igual à sua. Essa minha versão dela não tem o título. Então, a fé em Deus inspira e fortalece. A fé em Deus não inspira só a gente, mas inspira também as pessoas que estão do nosso lado. E também nos fortalece no Senhor, para que a gente venha ter esperança no dia mal, saber que a gente tem uma promessa, mas a fé vai nos levar até ela. A gente não desistir daquilo que Deus nos prometeu, porque às vezes a tempestade está mais difícil. Ontem o tema da senhora, ela falou isso, né, sobre essa tempestade. Então, a fé, ela inspira e fortalece. Mas é a fé em Deus, não é a fé em qualquer coisa. Porque é Deus que nos faz promessas, nós sabemos que Deus é fiel para cumprir. Então não é por conta de uma tempestade que a gente vai oscilar e vai abandonar o barco. É verdade. Vai afundar. São as tempestades, né, que a gente passa na nossa vida. Mas se a gente tiver um firme fundamento, né, se a gente tiver embasado na palavra de Deus, saber o Deus que a gente serve, eu acredito que nada, a gente pode até balançar, mas cair jamais. É os pés firmados na rocha. Na né? rocha. Não é aquela casa que foi construída na areia. Não. Então, uma pessoa verdadeiramente cristã, ela é assim, ela está com os pés firmados na rocha. Agora, aquele que se diz cristão, construiu a casa na areia, vem um vento, você nunca mais vê. Acabou. Derrete junto com o mar, junto com a... Vixe, aí vira... Vai vir o sopro. E você esquece que ele existe. Então, a nossa fé ela tem que estar firmada em Deus. A nossa fé não deve estar firmada em religião, em pessoas e em ninguém. Ela tem que estar firmada em Deus. Amém. Mário, outra coisa que me chamou muita atenção foi o versículo 10. Se te mostras vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Aqui na minha tradução fala assim, ó. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Na hora que a gente está passando por uma aflição, uma angústia, uma provação, né, como você falou, né?
que tá aquela tempestade, que tá te balançando, te chacoalhando, hora é vento, hora é chuva, hora é terremoto, hora é maremoto, né? Que tem hora que você fala, de onde está vindo tudo isso, né? Mas se a gente se mostrar fraco no dia da nossa angústia, no dia da nossa aprovação, que pequena que vai ser a nossa força. A gente vai ficar fraco mesmo. E a nossa fé, então, nem se fala. Então, dificilmente a gente vai conseguir lidar com aquilo e sair daquele problema. Ou ver estratégias, né, para poder lidar com aquilo. Então aqui fala para ajudar o teu próximo. Então aqui acho que ele traz o assunto assim: se eu me mostro fraca ou talvez com preguiça de ajudar você, como que eu vou receber ajuda no dia da minha angústia? Sendo que no dia da angústia do próximo eu não consegui ajudar. Né? O pastor sempre fala assim: fiquei doente, ninguém veio me visitar no hospital. Mas quando fulano Bertans ficou doente, você foi visitar ele? Então, assim, tem coisas que a gente precisa plantar para a gente poder colher. Não adianta a gente só querer colher, a gente não planta nada de bom. E é engraçado que a gente, às vezes, espera muito do outro, né? E oferece muito pouco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? E a gente tem que sempre, eu falo que a gente tem que acumular, né? Nos dias bons, né? A gente tem que ficar de boa, sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, não. Aí que a gente tem que firmar mesmo, buscar mesmo com intensidade, porque nos dias ruins, isso daí vai ser como se fosse uma carga de energia para sua vida. Que aí você tem da onde você recuperar ou recarregar as energias para poder estar forte o suficiente para passar por aquilo. Agora, na questão de ajudar o próximo, um doente não ajuda outro doente. Um fraco não ajuda outro fraco. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então você precisa estar forte o suficiente para ajudar o teu irmão. Agora, se você está fraco, como é que você vai ajudar o outro? Não tem como. Aqui no início, Daniel, o que me chamou a atenção foi o 24, versículo 3, que diz assim, ó: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? A casa, ela começa pelo alicerce, pelo fundamento, pela fundação. Você percebe quando está construindo uma casa, você muito dificilmente demora um tempão, demanda dinheiro. Na hora que você olha, não tem nada aparente, né? Porque o alicerce tem que ser muito trabalhado e ele fica embaixo. É uma área que você não vê, mas que é fundamental para a sustentação da casa. Então, é através da sabedoria, a sabedoria em Deus, o entendimento em Deus que a gente está buscando aqui através da palavra, que você estabelece um alicerce que seja firme o suficiente para poder te dar entendimento na hora de uma adversidade. A tua casa vai estar firme, porque as tuas raízes estão bem fundadas. Agora, quando você deposita, né, a tua esperança, deposita as suas forças em algo ou alguém que não vai te ajudar na hora da provação, então você pode ter certeza que sua casa vai desmoronar muito rapidamente. Sim, e o tema tem tudo a ver com esse versículo, né? Que a fé em Deus inspira e fortalece. Você falou do alicerce. E a gente depois falou da casa formada na rocha. Então, tudo tem a ver com onde a gente constrói os nossos alicerces. Sim. Né? Um exemplo, a fé ela tem que ser construída em Jesus, ela não tem que ser construída baseada em nada e nem em nada do que a gente espera. Mas sim em Jesus, porque somente isso vai nos fazer não cair no dia mau, no dia da tempestade, no dia do vento. Aí não me fala assim, com a sabedoria se constrói uma casa. E com a inteligência, ela se consolida. Nossa. Ela se completa, né, com a inteligência. Então não adianta a gente firmar os pés na rocha e daí para frente a gente só fazer escolhas erradas. Só viver com influências erradas. Porque é a mesma coisa que construir a casa com a sabedoria e com a tolice eu for lá e derrubar ela. Nada vale, né? De nada vale, que nem fala como na se mulher tivesse tola. uma infiltração na casa. E Vai essa infiltração, aos poucos, ela vai quebrando, ela vai deixando, danificando o alicerce ao ponto que ele vai enfraquecendo. Quando você menos espera, a casa está toda comprometida. Começa a aparecer umas rachaduras, umas infiltrações, e quando você vai ver, porque você teve até uma certa sabedoria para poder criar, fazer o alicerce, mas você deixou o entendimento de lado, aquilo que Deus te instruiu, para dar continuidade, para estabelecer aquilo. Então, de nada adianta. As infiltrações vão aparecer, as rachaduras também, e a casa vai desmoronar se você não fizer nada para remediar isso. Sim, Mário, no verso 17 e 18 fala assim, ó.
Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça, para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Então, quando meu inimigo cai, eu não posso ficar feliz. Né? Às vezes a gente vai falar assim, nossa, eu tenho que ficar feliz mesmo, porque ele já me fez. Já me fez, fiz aquilo, mas o Senhor fala que não é pra gente fazer isso. Para que o Senhor não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. O tiro vai ser o tiro no pé, né? Literalmente, você está querendo que o outro ele seja comprometido e acaba se comprometendo porque você quer desejando o mal pro outro, né? Não faz sentido nenhum, né? Não. E aqui a Bíblia fala que o Senhor fica aborrecido com isso. Eu vi aqui, ó, também que me chama a atenção, o versículo 19 e o 20. Diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, às vezes, a gente fica indignado, né, quando a gente vê pessoas ruins fazendo maldade, e às vezes até, né, em algum momento ou outro, ela se sobressai de alguma forma. A gente fica indignado, a gente fica, nossa, mas como isso? Que injustiça, né? Mas aqui a palavra deixa bem claro, a gente não precisa gastar energia indignado com isso, né? A gente sabe que a maldade, ela tá solta aí, né? A gente vê muita maldade. Então, de certa forma, a gente é pego mesmo, né? Indignado com certas coisas que acontecem. Mas o Senhor deixa claro aqui que eles não têm galardão. Eles, na hora que chegar, que Jesus voltar, eles não vão receber nenhuma recompensa. E o caminho deles, a luz se apagará, eles vão andar nas trevas, ou seja, um momento ou outro eles vão cair, um momento ou outro eles vão ser pego, eu falo assim, pego como é que fala? De alguma forma, sem perceber, eles vão ser pego de surpresa. Então, não fique pensando assim, nossa, o cara vai lá, faz um monte, pronto, um monte, e ainda se safa. Nem sempre. Deus sabe de todas as coisas, o Senhor é justo, ele age com justiça também. Sim, a gente também tem que pensar o seguinte, a Bíblia fala que mais vale o final das coisas do que o início delas. No final, é onde a gente vai ver onde esse cara vai chegar. E não vai chegar num lugar onde vai trazer honra para ele. Porque a lei da semeadura funciona. Então, aquilo que ele plantou, sendo ímpio, sendo uma pessoa injusta, vai cair sobre ele essa justiça depois. Então, uma hora ou outra, a conta vai chegar. Vai chegar. E quando chegar, provavelmente é onde ele vai ser pego de surpresa. Né? O pastor sempre fala também, Mari, as pessoas acham que vai bem o tempo todo. Não, que vai longe por um tempo, mas não vai o tempo todo. Não. Um dia essa conta vai chegar. Então não vale a gente se indignar por desse pessoal aí. E o ao contrário também é verdadeiro. Aquilo que você semeia de bom nessa vida, colhemos. Aquilo que você faz de bom para o seu próximo, aquilo que você investe no reino de Deus, né? Na casa do Senhor, você pode ter certeza que o seu galardão está reservado tanto na terra, que é diferente do homem, né? Que é ímpio. Para nós, a gente vai receber aqui na terra e o nosso galardão no céu vai ser maior ainda. Então, por isso que vale a pena nós sermos pessoas que sejam justas e que façam aquilo que Deus se alegra, né? Mário 29 fala assim, ó, jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. É o olho por olho, dente por dente. Pagando o mal com o mal, né? Jesus depois lá na frente fala desse mandamento, que jamais deve pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Se a pessoa te deu um tapa no seu rosto, oferece o outro. Pedir para andar uma milha, ande 10. Então a gente tem que ir além, a gente não pode retribuir o mal com o mal. E nessa semana eu estava conversando com o Bruno, e ele disse que uma moça do serviço dele que quis de alguma forma prejudicá-lo, né? Falando coisas ruins a respeito dele para uma chefe lá, né? E aí, quando a chefe veio chamar a atenção dele, ele falou assim, nossa, por que ela fez isso, né? Está todo mundo se ajudando, todo mundo... Aí ele chegou até a moça e falou assim, por que você fez isso? Ele falou, eu nunca te prejudiquei e tal, né? E ele sentiu aquele senso de injustiça, de revolta, que a gente sente mesmo, né? E se a gente não tem uma mentalidade de Cristo, que a gente pensa, a oportunidade que eu tiver, eu vou ferrar também. Ela vai ver. Na hora eu vou ferrar, eu vou
eu vou dedurar também, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas quando nós temos a mentalidade do Senhor, a gente pensa ao contrário. Não, se acontecer alguma coisa, eu vou ajudar ela. Eu vou cooperar com a vida dela. Se tiver a oportunidade de falar bem ou mal, eu vou falar bem dela. Porque dessa forma, nós vamos confundir o inimigo. Né? Porque o inimigo ele lança setas mesmo através de outras pessoas para querer tirar a gente da bênção, para querer deixar a gente chateado, né? Injustiçado, porque isso acaba gerando sentimentos ruins dentro de nós e isso pode nos levar a pecar. Então a gente tem que estar sempre alerta e atento a isso, né, Dani? Então, muito cuidado, né? Sim, a gente tem que pensar também que será que essa menina sentiu, né, na vida para ela poder fazer isso também. Uhum. É que nem aquele caso do Thiago do cafezinho, né? Cafezinho. Então, tipo assim, não quis pagar o mal com talvez assim, a falta de educação da menina, mas sendo um dia mal que ela estava vivendo. Sim. E ela se sentiu com o direito de fazer aquele depois, ela ficou chateada. Constrangida, né? Porque para pensar, ela nunca ia imaginar uma ação daquela forma, né? Muito pelo contrário, podia ser ríspido com ela e tal. E ele agiu com sabedoria. Sim, a gente vive dizendo que ele é um homem muito sábio, né? E ele vive embasado aonde? Na sabedoria milenar. Que é do livro de Provérbios, a palavra do Senhor, né? É. Quem anda pela palavra sempre vai ser próspero, bem-sucedido em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Vamos pular para o 25, Dani? Bora! Ó, versículo 21, 22 e 24, eu vou estar lendo aqui, ó. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim lhe amontoará brasas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Melhor é morar num canto do telhado num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Vou primeiro para esses 10 versículos aqui, depois nós parte para essa mulher aí. Aqui a gente está falando de novo a respeito. A gente já estava falando a respeito disso, né? Mas aqui está falando do seu inimigo, não está falando do seu amigo. Se o seu amigo tiver fome, vai lá fazer um churrasco para ele. Se tiver sede, vai lá comprar uma coca gelada para ele. Não, está falando do seu inimigo. Então, é engraçado que no Novo Testamento, Jesus já fala isso, né? Se você tratar bem só teu amigo, que benefício tem isso, né? É muito fácil. Agora quero ver você pagar um jantar para uma pessoa que te odeia. Eu quero ver você servir uma pessoa que só te persegue. Você vê que para a gente ter um caráter moldado como o de Jesus, eu falo que a patente é muito alta. Então a gente nunca pode se comparar a uma outra pessoa para poder refletir sobre ela, falar assim, não quero ser igual ao teu caráter, igual daquela pessoa. Não. A não ser que aquela pessoa seja uma pessoa que é muito de Deus mesmo, uma pessoa que, nossa, que tem a vida lançada na palavra. Então tudo bem, até vale a pena, porque ela tem uma vida alicerçada em Cristo. Mas se não, coloca teus olhos em Jesus e pensa, como Jesus agiria nessa situação? O que ele faria no meu lugar? Então, aqui ele fala que se o seu inimigo tiver fome, dá o que comer para ele. Se ele tiver sede, dá o que beber. Dessa forma, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, Deus vai fazer com que ele se sinta, de certa forma, constrangido. E esse amor, né, que a gente não vê nos dias de hoje, vai transformar a mentalidade dele, o coração dele. Muito provavelmente você vai ganhar para Jesus. Essa atitude diferenciada, né? Porque a gente não vê isso hoje em dia, né, Dani? Muito pelo contrário, a pessoa, igual você falou, se alguém faz uma coisa que eu não vou lá, eu vou, não, vai pagar. Vai pagar, não tem oportunidade, essa pessoa vai pagar, porque comigo a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Aí depois Deus no negócio. Gente, isso a é muita mão loucura, de cara. Deus, escuta isso, dá ponta o dedo assim, ó. E só falta falar em línguas, a mão de Deus. Assim diz o Senhor. Meu Deus do céu. Não, mas essas coisas é complicado. E tem alguma passagem aqui que fala também que quando alguém te fizer o mal, dá-lhe um presente. Ó, meu Deus. Porque isso vai o quê? Fazer o coração da pessoa sentir um remorso. Porque eu fiz o mal pra ela, nossa, ela falando como que ela tá retribuindo dessa forma? Como a pessoa fica até pode? Confusa. Pega a pessoa totalmente desprevenida. Totalmente. E a nossa missão é ser a cópia de Jesus. A gente é cristã nesse sentido de ser um Cristo aqui na Terra. Então, como Jesus retribuiria? O que faria como Jesus nessa situação? Faria, né? Tudo que a gente for fazer, se a gente tivesse essa pergunta dentro de nós frequentemente, nossa, a gente seria uma pessoa muito melhor. A gente vê de uma forma muito melhor. E a gente vê dentro da igreja coisas totalmente diferentes. O julgamento, assim,
Exacerbado. Nossa, muito grande. Você não tem compaixão nenhuma com a outra porque aconteceu, não quer saber, só quer saber de julgar. Então, assim, né? O que está acontecendo, né? Será que eu estou sendo Cristo ou eu estou sendo o diabo? É complicado. É verdade. Provérbios, não sei se é Provérbios ou é lá nos evangelhos que falam com a medida que eu medir, eu serei medido. Sim. Cuidado com a sua A gente tem que língua. tomar cuidado, a gente tem um senso de julgamento muito grande, né? Qualquer coisa a gente julga pela aparência, a gente julga às vezes porque a pessoa não tá legal, tá com uma cara meio que fechada, a gente julga também. A gente julga se a pessoa tá com um carro no ano, a gente julga se a pessoa tá com uma roupa rasgada, tudo. Ou com o carro velho. Ou tudo, ou com a bicicleta querendo se pedaços, tudo a gente julga, meu Deus. Eu acho assim, Mari, quando a gente se depara com uma situação assim, uma pessoa assim, ou quando a gente tá assim, o problema não é no outro. É na gente. É na A gente. gente tem que tratar. Ai, eu não gostei do cabelo dela, não gostei do óculos, eu não gostei. Você não gosta de nada, será que você não tá com algum problema? Tipo, você fazer essa autoanálise, essa auto-inflexão, porque... Geralmente são pessoas que têm problemas relacionais, né? Sim. Não dá certo com ninguém, não tem ninguém do lado, ninguém gosta suporta. dela, é chato, só reclama. Então, aí o problema tá no outro? Não. Ah, E dá vontade de falar, você não acha que o problema tá em você? dá vontade. Às vezes a gente se pega, às vezes me pega assim, nossa, por que fulano tá assim? Por que ele tá com essa roupa? Aí tem hora que você fala assim, ei, tá louca? Não, a gente, infelizmente, da nossa essência mesmo. É. Eu e a Dani, gente, nós estamos falando assim, mas não quer dizer que nós somos santinhas. Não, a gente tenta entrar na santidade cada vez mais. Por isso que a gente está na palavra, que a gente está lendo, está jejuando, porque a gente precisa disso. Então, nós estamos fazendo uma auto-reflexão e passando para vocês aquilo que nós estamos refletindo a respeito de nós mesmos. Tá? Então, assim, a primeira pessoa que está recebendo essa palavra somos nós, né, Dani? Deus falou com a gente, ministrou no nosso coração a respeito disso. Pare de julgar, pare de olhar as pessoas pela aparência. Então, Deus está trabalhando isso com a gente. Por isso que nós estamos refletindo com vocês aí também. Então, já faz essa auto-reflexão aí e anota. Põe aí pra gente aí. Agora, aproveita e põe aí. O que você sente no teu coração que você precisa ser trabalhado com relação ao julgamento? Pode pôr aí, irmãos. Né? Vamos fazer essa autoanálise, porque às vezes você colocando aí o outro levando, nossa, eu também preciso melhorar isso. E aí vamos todo mundo interagindo e todo mundo vai refletindo a respeito. Nós vamos ler esses comentários de vocês aí, vai ser bom para a nossa reflexão também, tá? Então, assim, coloca aí, fala, ai, Mari, olha, você falou isso aí, preciso refletir também a respeito disso e tal. É importante. Ô, Mari, eu acho que a maioria das pessoas que não fazem essa autoanálise se sentem muito orgulhosas. Eu não erro, eu não tenho defeito, né? Sou quase um Cristo, porque o perfeito era ele, eu sou quase igual. Então, Deus fala em Provérbios que ele abate o orgulhoso. Então, a gente precisa quebrar esse bloqueio que fala que a gente não tem erro, que a gente tem pecado. Acho que não sei se foi no devocional que você me mandou foto que falava que a gente tem uma necessidade de julgar rapidamente o outro. Não sei se foi na segunda. Porque é aquela história, é mais fácil a gente atacar o outro do que tratar a gente. Sim, é muito mais fácil. E muito assim, mais cômodo, né? O problema interno é muito mais difícil tratar do que o externo. Demanda muito mais energia, né? E a gente não quer. Vamos criticar o outro, que é mais fácil. Tive uma amiga que falou assim pra mim, tô fazendo várias coisas no meu corpo, mas eu tô vendo que eu ainda não estou bem. E eu tô começando a achar que é por dentro. E eu assim, só que por dentro é muito mais difícil de tratar. E outra coisa, a palavra do Senhor também fala que pra gente tratar uma dor do nosso coração, a gente precisa trazer a luz. A gente vai falar, Mário, eu tenho esse problema aqui, eu não consigo resolver com ninguém, eu preciso falar pra alguém, mas eu tenho até vergonha de falar. Mas eu preciso falar, porque eu preciso me libertar desse sentimento. Então eu vou lá e falo. Gente, lembra, tem que ser uma pessoa de confiança. A gente precisa confessar aquilo que nos machuca, aquilo que nos desagrada, aquele pecado de estimação. Porque você levando para alguém que você confia, essa pessoa vai ajudar você a não cometer mais esse erro. Vai também orientar você da melhor maneira para que isso não aconteça mais. É verdade. Às vezes são coisas simples. Começa com o simples, igual para você assim, que você está refletindo agora, que está te incomodando, que através daquilo que a gente está falando, você vê que precisa ser trabalhado. Já coloca aí. Mário, eu preciso melhorar minha fé, por exemplo. Já coloca assim, preciso melhorar minha fé. Comenta aí no vídeo. Então, é nas coisas simples que você começa a se desprender e abrir para o próximo aquilo que você precisa ser trabalhado. E aí Deus já vai tratando aí. Porque a partir do momento que a gente assume algo,
o milagre de Deus já começa a ser feito na tua vida. Agora, quando te retém, quando te guarda e finge que ninguém tá vendo, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe, então vai, já começa a falar, começa a se libertar disso, que Deus vai tratar e vai te ajudar. Nós não somos perfeitos aqui. O Senhor é, mas Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da gente, Ele quer tratar nossas vidas. Então, receba esse tratamento, mas comece a pôr para fora. Amém? Amém. Aí falando aqui, depois ele vai falar da mulher, né? Que é melhor morar num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa grande. Dane do céu. Ou seja, melhor você morar num barraco, debaixo de uma ponte. Sozinho, do que com uma mansão com uma mulher que não para de encher o saco. O meu tá assim, melhor é viver solitário num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Gente. Ô Mário, mas ele fala muito sobre isso. Fala. Por isso a gente fala que a repetição é pedagógica, né? A mulher... Ele fica falando pra gente entender que, nossa, que insuportável que é isso. É insuportável. Porque... Mulher rixosa. Fala, que parece que é uma gota no telhado, batendo pim, pim, que vai chegando uma hora que fica repetindo tudo a hora mesmo. Uma hora falando a mesma coisa. Para, pelo amor de Deus. Eu fico louca. Eu saio correndo. Eu prefiro viver solitária mesmo. Sim. Que não dá. Aí o 28 aqui também me chamou a atenção, que fala, como a cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como que tá no seu? Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Ah, era essa a tradução que eu queria. Gente, uma pessoa que não consegue controlar os seus desejos, suas vontades, né? Seus impulsos, é como se fosse uma casa aberta que qualquer um pode entrar e fazer o que bem entende. Ou seja, você abre um portal, não é nenhuma brecha, um portal para o diabo fazer e acontecer e destruir tua vida todinha. Então precisa ter um autocontrole, né, Dani? Então a gente aprendeu aqui desde o começo que através da sabedoria, do entendimento, da busca pelo Espírito Santo, nós temos, né, nossos temperamentos, a gente que é mais sanguíneo, tem o colérico, tem isso e aquilo, mas nós conseguimos domar todos esses sentimentos, todas essas emoções através do quê? Do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, trabalhar e o agir de Deus. Quantas pessoas testemunhas que a gente conhece, né, Dani? De pessoas que você olhava, nossa, aquela pessoa era tão assim, engraçada, agora conheceu Jesus, mudou. Olha como tá transformado, tá mais calmo. É a pessoa da liberdade para o Espírito Santo agir, né? Não adianta eu falar, vou me batizar e vou mudar, sendo que eu não me entrego para a ação do Espírito Santo através de mim. Por exemplo, eu era briguenta antes, agora eu já não sou mais. A gente precisa se autocontrolar. Então, um exemplo, vem um enviado do inimigo e fala assim, hoje eu vou arrancar a paz dele. Qualquer 3 palavras eu já tô lá, subindo no pescoço dele, não adianta nada. Não. E aquilo que refreia nossa língua do mal, refreia os nossos impulsos, nos ajuda e muito é o Espírito Santo. E é a nossa decisão também, gente. Porque, tanto pro bom quanto pro mal, a gente tem que decidir o que fazer. Então não adianta, por exemplo, o cara tá lá dirigindo e aí passa uma mulher linda e maravilhosa tá atravessando a rua dessa beça. O cara tem a opção de olhar e não olhar. Não adianta falar assim, eu não consigo. Não, porque não consegue. Você decidiu olhar e ponto. Agora, se você toma uma decisão de falar assim, não, ela não é a minha mulher, ela não é a pessoa que Deus me enviou, então eu não vou olhar. Você acaba mudando a maneira sua de agir que não é igual a de antes. Então não adianta você querer novos resultados agindo da mesma forma que você agia antes. Não vai ter? Não vai ter. Então você tem que decidir o lado certo. Como que Jesus viria? Gente, uma vez eu escutei um pregador falando uma coisa, e é seríssimo, né? Ele falou assim, você levaria Jesus em todos os lugares que você vai? Você deixaria Jesus escutar todas as conversas que você escuta ou fala? Você deixaria Jesus assistir todos os filmes e séries que você assiste? Ou seja, a gente tem que entender que Cristo está com o nosso lado 24 horas por dia através do seu Espírito. Então, aquilo que nós estamos fazendo, ele está vendo também. Ele está sendo compartilhado com ele. Ele tem se agradado daquilo que ele tem visto você fazer, ouvir, ver. Então, toma cuidado. Então, a gente tem a decisão de fazer as coisas boas ou ruins. Dependendo do que a gente faz, a gente acaba abrindo uma brecha gigantesca para o diabo derrubar a nossa vida, acabar com tudo. Igual essa cidade aqui, que não tem muro, não tem... E ele destrói, viu? Não perde tempo, não. Não brinca, não. Mário, vamos pro 26 agora. Sim. Tem o versículo 11, fala assim, ó. Como um cão que torna ao seu vômito,
é o insensato que repete suas tolices. Né? Fala que errar é humano. Persistir é burrice. E que Persistir ele compara essa situação com um cão que torna o seu vômito. 26, né? Olha que coisa horrível, né? 26:11, Mário. Uhum. Então, eu vou lá, erro. Aí daqui a pouco eu vou lá, erro no mesmo erro, sabendo que eu vou errar. Erro de novo, vou lá e erro, vou lá e erro, vou lá e erro. Eu pareço um cão que tá tornando ao vômito. Eu vou lá, vomito tudo que eu errei. Vou lá e vou lá comer depois. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Aqui no 26, no 4, um pouquinho antes, eu achei interessante que fala assim, ó, não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que não te faça semelhantes a ele. Não adianta a gente retribuir o mal com o mal. É simplesmente isso que a gente já estava falando, né? A pessoa vai lá e te xinga, você xinga também. A pessoa te fala um monte de abobrinha, você vai falar 2 vezes mais. Porque você não quer perder nem na briga, né? Então, gente, para! Até que seja doença. Existe, Você viu né? gente que disputa doença? Não dá. Pelo amor de Deus, se libertar. Eu tive uma virose. Eu tive uma virose que deu vômito, diarreia, febre. Não, mas a minha deu até canjiquinha na mente, na cabeça. Não, você não sabe. Gente, a pessoa tem que sobressair até nisso. Aí você vai ser tolo mesmo. Não é dá. possível. Mário, eu vou lá pro 18 agora. Tá. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. 19. Assim uma pessoa que engana seu próximo e depois alega, mas eu estava só brincando. Igual a gente já fez. Olha que ironia, isso, né? Amiga, a gente já fez muito isso, né? Nossa, quantas vezes você quer cutucar a pessoa, aí você cutuca na zoeira e fala assim, não, eu tava zoando. Não tava, Por isso que não. tem aquele ditado, aquele clichê daquele ditado que fala assim, uma brincadeira, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E a Bíblia fala também, que a boca fala que tá cheio o coração. Então não adianta você falar assim que foi brincadeira, foi não, tava já no seu coração enraizado, você só pôs pra fora e depois quis apaziguar a situação. Quis falar que você não era ruim. Indiretinho que você quer dar e você faz de maneira sorrateira, para com isso. A gente já fez muito isso, né, Dani? A gente tem que sempre ficar de olho, gente. A gente acaba... Aquilo que a gente viu a nossa vida inteira, às vezes com pai, fazer mãe, fazer pessoas do nosso convívio também, às vezes de uma forma cultural, enfim, de criação, a gente acaba replicando. Se a gente não tem o conhecimento da palavra, se a gente não se policiar, a gente acaba fazendo, né, Dani? Não tem jeito, né? O Dani 27, capítulo 26 diz assim, ó, o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra voltará sobre ele. Ou seja, não adianta você querer o mal pro próximo, você tá cavando sua própria cova, né? Aquilo que a gente faz de ruim pro outro, ou às vezes você tá ali fazendo uma armadilha pro outro, armando uma pedra, isso e aquilo, isso tudo vai voltar para você. Tudo volta pra gente. Não adianta, gente, querer achar que você vai se sobressair até na maldade. Não vai, gente. Pare de querer ganhar em tudo, até nas coisas ruins. Misericórdia. Né? Eu falo assim, vai, gasta teu tempo, gasta sua energia em coisa boa. É que nem diz o outro, é melhor ter paz do que ter razão. Meu Deus. Mário, do 23 ao 25 fala assim, ó. Como uma camada de esmalte prata sobre o vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confie nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. A gente já ouviu um pouco sobre isso lá no começo, que falou da mulher sensual, né? Seduz, né? Que as palavras eram parecem como mel, doce como mel, né? É que nem fala, nossa, né? ele tem lábio, por isso que ele consegue fazer o que ele faz. Então a gente tem que ficar esperto com esse tipo de pessoa. Porque isso daí não é sabedoria, é esperteza. Sim, ele vai lá e enfeita toda uma situação, enfeita. A hora que ele tiver, a gente colocou no laço do passarinheiro, te derruba e pra ele tá tudo bem, porque você aceitou. É igual a gente vê muitas pessoas que caem em enganação, às vezes, de um contrato, né? Contrato de coisas importantes, por quê? Porque a pessoa que estava do outro lado ali ludibriou de tal forma, influenciou de tal forma ali que a pessoa ficou que nem bobona. E foi lá e caiu, fez tudo que a pessoa quis. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a sabedoria é importante. Porque se a gente ficar atento, e outra coisa, lendo a palavra, orando e pedindo a instrução do Espírito Santo, a gente dificilmente vai cair nisso, Dani. Sim, essa pessoa ela vai lá e maqueia uma situação maquiavélica, né?
O coração maligno, que ela tem um coração mal, mas ela vai lá e maquia pra te conquistar. Aí quando ela conquista, Misericórdia. é que nem fala assim, eu vou lá, vou comprar o carro da Mari. Vou meter o pau no carro dela para ela me vender o mais barato possível. Aí vai aparecer outro lá na rua, eu vou falar que o carro é fantástico, pra ele me pagar o triplo. Ou vai maquiar lá o carro de tudo quanto é jeito, a bagaceira do carro, a pessoa comprar e depois se ferrar e você se dá bem. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. O Mário 28 fala assim, ó. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Lá no Novo Testamento fala sobre ser bajuladores, né? A gente não deve jamais ser bajulador. Uma coisa é você incentivar, sim, né? Não, sim. Outra coisa é você incentivar. Mas bajular é aquela pessoa que fica, ai, melana, ai, né? Ai, gente. Vaza, né? Não, pelo amor sou de até Deus. falsidade, pelo amor de Deus, né? 27, Dani, o primeiro versículo. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Isso aí é uma coisa que hoje em dia é muito difícil, né? A gente é tão ansioso, a gente é tão assim, nossa, afoito para as coisas que a gente está vivendo hoje pensando no amanhã. Né? Então, a pessoa fala assim, mas amanhã tem tal coisa. E, gente, por isso que o dia de hoje se chama presente, porque é um presente, é uma dádiva de Deus. O amanhã não existe. E nós não temos controle nenhum a respeito sobre a nossa vida. Né? A palavra de Deus diz no Novo Testamento sobre isso também. É como se nossa vida fosse uma névoa, que hoje está aqui, dali um pouco se dissipa. Então, a gente tem que parar um pouco de ficar ansioso pelo dia de amanhã. Por isso que a gente vê tanta pessoa sofrer aí com essa questão de síndrome do pânico, né? A pessoa sofre aí, às vezes, de crise de ansiedade. Por quê? A ansiedade nada mais é do que viver o amanhã. Ou se preocupar, diz que 80% das preocupações que vêm na nossa mente, elas não vão acontecer. Olha só, e o nosso cérebro demanda muita energia do nosso físico. Você pode ver que quando a gente fica cansado, estafado mentalmente, parece que é pior do que quando é o físico, né? Você já reparou? Com certeza. Quando trabalha muito, pensa muito, fala, nossa, gente, tô exausto. Mais do que se tivesse trabalhado braçal. No sol. Mas é verdade, porque as nossas energias demandam muito também quando a gente pensa. Então, às vezes você fica lá matutando e tal, e aquilo nem vai acontecer, aquilo nem, né? Então, coloca essa ansiedade no pé de Jesus, fala, Senhor, calma o meu coração. Mário, uma vez eu li um livro da Joyce. Maravilhosa, né? Que olha o que ela fala. A preocupação é uma escolha. Nossa, isso que tá para a cara. Gente, ela fala desse jeito, a preocupação ela é uma escolha e não vai adiantar nada você ter ela. Você tendo ou não tendo, não vai acontecer. Então, se você quiser gastar a sua vida inteira, eu conheço pessoas que é preocupada desde que eu conheço, desde que nasceu. E a vida não andou, porque está baseada em preocupação a vida inteira. Então, a gente tem que entender que o domínio está na forma como a gente pensa. A nossa mentalidade, a gente falou disso essa semana, né? Sim. Que as setas estão na nossa mente. Se a gente não bloquear, o diabo vai entrar e vai arregaçar tudo. Então, a gente precisa entender que a preocupação não tá, mas eu tô preocupado porque não tem como eu não me preocupar. Uma leve preocupação a gente até entende, né? A gente também sente. Agora, viver preocupado em bem excesso de preocupação... Ou deixar aquilo dominar a sua vida, né? A preocupação não resolve nenhum problema. A pessoa ficar até doente. Fica. Tem gente que fica de cama. Por causa de uma situação que nem vai acontecer. Não, e a maioria das vezes não acontece. Não acontece. 80% diz que não acontece. Então, gente, vamos tentar calmar nossos ânimos, centralizar em Deus, focar. Deus vai nos ajudar. Não adianta a gente ficar sofrendo por antecipação, não. Sim, é que nem fala assim, Provérbios nos capítulos anteriores fala assim, o coração do homem pode fazer os seus planos, mas é Deus quem dá a decisão. Então a gente pode sim se planejar, né? Amanhã eu vou planejar um dia mais tranquilo, planejar fazer assim, assim, assim. Mas aí Deus vai lá e muda tudo. Gente, se ele não mudar, tá tudo bem. Se ele não mudar, você se planejou e vai ser um dia produtivo. E tá tudo bem. Agora você viver, eu só vivo o hoje pensando no amanhã. E eu nunca vou viver o meu dia, nunca vou viver o meu momento, a hora que a vida já passou. Aí eu falo, devia ter aproveitado tal momento, mas não aproveitei porque eu estava preocupada com amanhã, preocupada com amanhã. Você nunca vai viver uma vida. E aumenta as chances de frustração também, que é outro sentimento tão ruim, né? Horrível. Mari, verso 2. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho, e não tuas próprias palavras. Por exemplo, eu vou lá e fico assim, eu sou linda. Lá no espelho eu falo, eu sou linda.
Ai, mas a palavra tá falando que eu não posso ficar falando que eu sou linda. A Mari tem que falar que eu sou linda. Mari, o que você acha de mim? Aí a pessoa quer porque quer. Ou se você falar para você, porque eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa muito capaz, eu sou uma pessoa que me sobressai sempre. Aí você fica se auto-elogiando. É até chato ouvir pessoa assim, né? Horrível. Aí você vai lá no Instagram, tem a pessoa que coloca lá aquela caixinha de pergunta. E faça uma pergunta. Não, se você vê as coisas que saem dali... Ai, gente, qual é a necessidade dessa pessoa que ela tenha nesse momento de ficar soltando essas caixas de pergunta? Ai, não é fácil, gente. Então vamos querer, né? Não vamos buscar elogio próprio, vamos viver, vamos trabalhar, né? Vamos se entregar para Cristo que ganha mais. Ô, Dani, eu vou pular lá pro 17, ó. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Depois o 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, a cobiça, ela não tem fim. É uma coisa que não tem fim. Então, se você ficar cobiçando, é um buraco sem fundo. Você vai ficar a vida inteira. Não, hoje eu comprei essa Bíblia é top. Mas, nossa, saiu aquela outra. Não preciso ter aquela. Comprar aquela. Não preciso. Aí comprou um celular. Não, agora tô com mais top. Aí, dá 3 meses, saiu outro. Não, mas. Ai, porque aquele tem um botão diferente. Não, eu preciso desse botão. Porque o botão do iPhone 16 gente. agora você tira selfie só apertando aquele. Ai, o meu não tem. Não, eu tenho. Nem que eu me endividar, eu tenho. Não, gente. Não precisa, Né? gente, não então precisa a gente tem que tomar cuidado um pouco, que a gente tem uma certa cobiça às vezes, né? Mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio quando a gente tem uma vontade, uma ambição, mas uma ambição saudável, que vai nos fazer, às vezes, crescer, né, intelectualmente, porque a gente vai buscar mais conhecimento, crescer profissionalmente, mas não para querer derrubar o outro, se achar melhor do que o outro, porque tem algo, porque, né? Aí não, aí já saiu do padrão. A gente não tem que gastar nossa energia nisso aí, né? Não. A gente tem que nem você falou, a gente tem que se encobiçar, né? Buscar as coisas, trabalhar para crescer, né? Para você evoluir, né? Mas, Mari, nada além do que a nossa paz. Agora eu acordo pensando naquele negócio, eu vou dormir pensando naquele negócio, fica assim um ano inteiro até eu conseguir. Aquilo até sufoca. Gente, não dá? Não, de jeito nenhum. Não dá? Dani, pra mim o capítulo 27 já... Você tem mais alguma coisa a respeito dele? Não, vamos lá no 28, verso 8, Mari. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes ajunta para outra pessoa que será bondosa com os necessitados. Posso ler aqui o meu? Sim. Fala assim, o que aumenta os seus bens com usura e ganância ajunta-os para os que se compadecem do pobre. Ou seja, Deus tira do ímpio para dar para o justo. A gente leu isso no capítulo anterior, lembra? Assim, você que é ímpio e ajunta riqueza, no final, o bom é que vai ficar com o seu dinheiro. Vai, não adianta. Aí você fica aí querendo sobressair isso aqui, mas se a essência é a maldade, nada feito. O 9 diz assim, Dani, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você não quer dar ouvidos àquilo que Deus fala através da sua palavra, dos seus mandamentos, tudo bem, é uma opção sua. Mas saiba que as suas orações não vão ser atendidas. Deus te dá essa opção de escolha, né? Mas ele quer também, me obedecer? Mas ele também não precisa te ouvir, né? Se você não quer ouvir ele não quer ouvir ele porque ele vai ouvir você. Simples assim, né, Dani? Quer obedecer? Vem comigo. Não quer? Pronto. Vai contigo. Só vai. Vai contigo que eu tô livre. Mário, 27 do 28. Tá. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Nossa! Muitas maldições. É o que a gente falou, né? Às vezes você vê uma pessoa ali necessitada, aí você fala, Deus te abençoe, eu vou orar pela sua vida. Não, não vai orar não, irmão. Você tá vendo que tá precisando de comida, você vai orar? Você ora e dá comida, querido. Ô, Jesus, a pessoa não tá nem com a tua oração naquele momento, ela quer uma necessidade urgente. Às vezes você vai evangelizar muito mais, e falar muito mais de Deus com as suas atitudes, com as suas ações, do que querer parecer muito espiritual. Ai, eu sou espiritual. Querer ser fariseu, né? Ai, gente, misericórdia, vamos saber Minha se oração situar, vai matar né? fome. Vamos se situar na situação, né? Vamos enxergar o que realmente interessa e vamos agir. Céu. Mari, no 29, 5. Deixa eu só falar do 28, que um versículo que eu achei muito bacana, que é o 21, ó. Dar importância à aparência das pessoas não é bom. Porque até um bocado de pão
Até por um bocado de pão, um homem prevaricará. Ou seja, a gente fica, igual a gente estava falando, tanto na aparência da pessoa, tanto. Ai, olha aquela pessoa, gente, olha aquele perfume que ela usa, olha aquilo e tal. E aí você se vende por um bocado de pão por causa da aparência da pessoa. É literalmente isso que está falando. Às vezes você se corrompe, você se desvia da vontade de Deus, porque você está encantado com a beleza de uma pessoa, sendo que às vezes aí você não tem nada a ver com aquilo que ela está aparecendo. Às vezes ela está tratando tanto da aparência porque ela quer disfarçar um pecado ou disfarçar um problema dentro dela, então ela quer aparecer algo que ela não é. Então você vê a pessoa lá, sorridente, uma pessoa linda, mas não tem problema de ser vaidoso. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que ter um autocuidado, a gente tem que se cuidar sim. Mas não se iluda por isso. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. Você tem que ver o contexto no geral, né? Eu tenho, assim, como mentora, assim, eu gosto muito da pastora Viviane Martinello. Gente, aquela mulher é incrível. Ela é uma mulher que tem um ministério muito forte com as mulheres, sabe? É impressionante. E ela fala do autocuidado. E ela, assim, ela é uma pessoa que se cuida, uma pessoa... Então, ela fala dessa necessidade, mas ela fala além, o que vem antes disso. A tua vida com Deus, né? A tua espiritualidade, a tua vida com a tua família, com o teu marido, com teus filhos, com o cuidado da casa. Tem gente que cuida de si próprio, anda nos trinques e a casa tá parecendo um lixão. Não faz sentido, Dani. Não faz. Então você vê que a vida da pessoa é uma bagunça e ela quer aparecer aquilo que não é. Então não se venda para esse tipo de gente. Ela quer mostrar pro outro aquilo não é. que o coração tá tentando esconder, né? Que nem E tem foi gente que se daquela ilude amiga com minha. isso. Claro que tem. E a pessoa se ilude e se vende por causa de nada. Por causa de nada. Aí vai lá. Ou ela fica com inveja do outro, Sim. ou ela admira demais o outro porque ele usa um perfume importado ou não. Aí às vezes fica até assim, eu queria tanto, eu não consigo ser igual a ela. Aí pronto, depois fica doente, fica com isso, porque não consegue ser igual. Ô Jesus, tem misericórdia. Vai, vamos pro 29. Amém. Verso 5, Mari. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Voltando a falar da bajulação, né? Da bajulação. Porque, tipo assim, ó, tem pessoas que gostam de ser bajulada? Tem. Normalmente as pessoas muito carentes, né? Tem gente que faz necessidade de fazer você bajular ela. É. Agora, tem pessoas que não suportam. Eu mesmo não gosto. Aí eu fico, às vezes, meio Assim, incomodada. Não, gente. Assim, a pessoa fala, você é linda, você é maravilhosa. Algumas palavras, às vezes, é bom para deixar a pessoa motivada, né? Às vezes eu falo muito para minha amiga Dani, quando ela vem com uma ideia inovadora, quando ela chega e faz um negócio, ela fala assim, amiga, eu já falei que você é incrível hoje. Mas isso é uma forma de incentivar a vida dela, para ela saber que às vezes ela não tá bem no dia, às vezes ela tá se sentindo um lixo no dia, não sei. Mas você vem com uma palavra dessa, você é uma pessoa incrível. Deus te ama. Você é importante para mim, você é importante para Deus. Você não tá bajulando, mas você tá demonstrando que aquela pessoa é uma pessoa importante. Às vezes aquela palavra parece que não, mas vai fazer bem. Mas é diferente de bajular. Bajulação é aquela pessoa que mela demais. E aquilo dá até repulsa. Você já comeu um doce que chega a queimar a garganta, chega uma hora dá até uma repulsa? É gente melosa demais. Porque 10 anos dá de vomitar, né? É gente que mela demais. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, Tem que ter exatamente. equilíbrio. Mário, o que mais te chamou a atenção no 29? No 29, o 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Eu acredito que seja aquela pessoa que fala tudo o que quer e que não quer sem ter filtro. Então, o tolo revela todo o seu pensamento. A pessoa não filtra. A pessoa não tem um discernimento do que ela pode e o que ela não pode falar em certos ambientes, em certos lugares, em certas situações. Ela vai lá, aquela pessoa sincerona, que não tem filtro. Fala, gente, pessoal, olha, não se toca. O que ela falou aqui, gente? Aquela pessoa que conta piada em velório. Não, pelo amor de Deus. Então, tem pessoas que não têm o senso sobre as coisas. Então, gente, pelo amor de Deus, põe um filtro aí. Mari. Porque senão vai dar problema. A minha versão fala assim, o insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Pronto. Ô Dani, lê pra mim o 23 da sua tradução. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Ou seja, nós temos que ter um espírito humilde, tratável, ensinável,
que aí no momento certo a gente vai receber honra, mas aquelas pessoas que são soberbas, arrogantes, você pode ter certeza que elas vão cair. Bom, aí. 30, Dani. Eu anotei o verso 5, Mari. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele confia totalmente. Então, começa do 4 para mim, Dani. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o nome e o nome do seu filho? Respondei-me se é que o sabes. Olha só que profundo isso. Eu vou ler agora o 6 também, Maia. Uhum. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Então, eu acho tão bonito, achei tão profundo, tão lindo esse versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Olha que poderoso isso. Quem amarrou as águas numa roupa? Gente, olha isso. Olha como nosso Deus é grande. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual que é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Deus é todo poderoso. Gente, olha só. Aquele que subiu e desceu. Aquele que pega o vento com um punho. Ele consegue... Quem que segura o vento, gente? Só ele. Entendeu? Quem pegou a água do planeta inteiro fez assim, ó, na roupa, ó, e segurou. Olha o poder que há em Cristo Jesus, em Deus. Então, aí é que depois complementa, né? Que toda a palavra de Deus é pura e é escudo para aqueles que confiam nele. Então, se você entende o poder que há no Senhor, quão grande ele é, você tem a certeza e a garantia de que você está guardado por ele. Ele é teu escudo, a tua fortaleza, seu porto seguro. Então a gente não tem que ter medo, porque ele tem nos guardado, todo poderoso, o grande eu sou. Ele é na minha e na sua vida. Não tenha medo, ele tem te guardado. Sim, para você que confia nesse Deus Todo-Poderoso, o verso 6 fala, não acrescente nada às suas palavras. A gente viu por aí que o quê? A gente fazendo novas Bíblias. Colocando palavra que Deus não colocou na Bíblia Sagrada. Então, aqui fala, jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passe por mentiroso. E pior que isso, é pessoas que usam a palavra de Deus para benefício próprio, para tentar tirar do outro proveito. Tivemos muitos líderes religiosos que fazem isso. Ai, olha, que a palavra de Deus falou isso. Então, se você comprar essa caneca na mesa, Deus vai... Nunca vai faltar o pão na tua casa. Nunca não sei o quê. E aí as pessoas ficam escutando isso, aí ela pega um trecho da Bíblia, deturpa totalmente, distorce totalmente. Fala que Deus que disse. E aí a pessoa fica... Ai. Então, gente, se você não quer errar, vai na palavra. Né? Vai na palavra. A pessoa falou, amém, meu irmão. Amém, meu querido. Agora eu vou pedir para Deus confirmar no meu coração. Ora. Não destratar o outro. Eu já recebi tanta profetada, profecia profetada, entendeu? Que a pessoa falou, eis que te digo, nananana, né? E aí você fala, amém, meu querido, amém. Vou orar, Deus confirmar no meu coração a tua profecia, eu recebo. É isso aí. Então a gente precisa destratar, mas sempre vai na palavra, ora. Porque aquilo que Deus tem para te falar, ele vai falar para você. Pode confirmar até na boca do outro, mas ele vai falar e revelar para você. É ou não é, Dan? Com certeza. O véu já se rasgou. A separação que havia entre nós e Deus, precisava de profeta, precisava disso para falar com Deus, acabou quando Jesus veio. A gente tem acesso livre ao Pai. Ele habita dentro de nós. Então, por que a gente tem que usar terceiros ou outros meios para querer ouvir o Senhor ou falar com o Senhor? A palavra. Mas tu pode falar com o jeito que vai indo das coisas. Você vê que tem países que não existe a Bíblia. Não. Graças a Deus nosso existe. A gente encontra a verdade. Mas vai ter um tempo que não vai existir mais. Não, por isso pra que tem que estar comprar. tudo aqui, ó. Tudo Pra aqui. comprar a Bíblia de verdade ou no Bíblia celular. física, né? E é nosso país, né, a gente tem o benefício de ter a Bíblia de tudo quanto é jeito. É no aplicativo com tudo quanto é versão. É a Bíblia de tudo quanto é versão. E tem gente que ainda não se alimenta, né, Dani? Aí por isso que é enganado por qualquer pessoa. Por isso, porque ela só quer ouvir. Ela não quer ler, ela não quer pesquisar, ela não quer estudar, ela não quer pagar mergulhar, preço. ela não quer, ela quer tudo mastigadinho para ela. Tudo mastigadinho.
Eu não sei se você já teve essa impressão, Dani, mas é uma coisa assim que faz a gente crescer e muito. Quando a gente está como uma pessoa, igual a gente tem os nossos GCs lá, né? A gente vai para um GC, tem o líder lá que está cuidando da gente, que está nos alimentando através da palavra e tal. É algo que a gente recebe muito bem e a gente fica, de certa forma, acomodado. A partir do momento que a gente se torna um líder, a gente percebe que o nível de maturidade tem que aumentar. Por quê? Antes nós éramos alimentados, hoje a gente tem que alimentá-lo. Ou seja, nós temos que buscar o alimento, nós temos que preparar o alimento para que a gente possa oferecer o melhor para o outro. Você quando vai preparar uma comida, você não vai lá, você vê os melhores temperos e tal, e você põe os negócios que você quer que o negócio esteja saboroso e tal. Então você demanda de você ali selecionar, né, os ingredientes perfeitos, a quantidade para dosar o sal, isso e aquilo, para preparar aquele mantimento para você oferecer. Antes não. Antes você era que recebia, hoje não, é você que oferta. Então demanda muito mais, porque para receber a gente não precisa de esforço nenhum, não é verdade? Agora, para você gerar isso em outro, a gente precisa de um trabalho. Então, aí aumenta o senso da gente de responsabilidade. Até quando nós nos tornamos pais e temos alguém que depende da gente. Então, a gente precisa assumir esse senso de responsabilidade, sair do superficial, sair do leite materno e partir para uma feijoada. Mas não é esperar o outro preparar o alimento. Prepare o seu alimento e oferte para outros. Vai ler, vai jejuar, vai estudar. Vai buscar. Vai buscar. A gente não pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus. E ficar só no superficial, né, Dani? Não adianta. Não adianta. Na hora da tribulação, na hora que o negócio ficar punk mesmo, que não vai demorar porque já tá ficando, né, Dani? Aí o que você vai ter para se alimentar, para preparar o seu próprio alimento na hora que faltar a Bíblia não tiver mais? Colocou a casa numa areia, né? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele traz à memória aquilo que nos dá esperança, mas a memória é daquilo que nós lemos. Como é que Deus vai trazer a memória que te dá esperança se você nunca abriu tua Bíblia? Porque a tua Bíblia está lá no Salmo 99 que você pega e fazer. Assim dá pra fazer desenho. Gente, não adianta nada. Vamos para a próxima. Vamos lá. Eu anotei o 17, Mari. Os olhos de quem ridiculariza o seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência sua própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos dos abutres. Honra teu pai também para que se prolongue seus dias na terra. Aí aqui fala o que acontece quem ridiculariza seu pai ou quem não tem consideração e nem obediência pela sua própria mãe. Aqui, ó, um pouquinho antes, no 15, aí porque eu falo para você da imaturidade. Diz assim, ó, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam e com a quarta nunca dizem basta. Sanguessuga, aquela pessoa que só quer receber. Me dá. Mas ofertar, preparar um banquete e dar para o próximo, isso ela não quer. E para ela nunca basta. Ela sempre quer mais. Ela quer uma campanha da prosperidade. Porque só aquela palavra do domingo não foi, tipo assim, na sexta tem que ter prosperidade, porque eu quero receber prosperidade. Aí tá, teve a campanha da prosperidade. Aí ela vai lá no abençoado do raio-x, porque ela quer decidir algo, ela precisa que alguém passe para ela o que ela tem que fazer, ela não quer orar e jejuar. Não quer orar. Aí ela quer ir lá. Então só dá, mas ofertar, oferecer, fazer algo pro próximo, nada. Então isso é o filho imaturo. É o filho que não honra um pai e uma mãe. Que ele não valoriza aquilo que Deus deu. Que ele não frutifica. Ele só quer, né, Dani? É difícil, hein? Meu Deus do céu. E tem um preço alto a ser pago aí, hein? Altíssimo. Faz isso aí. 31, Mari. Ó, só ler 2 versículos aí do 30. O versículo 20 diz assim, o caminho da mulher adulta é assim. Ela come, depois ela limpa a sua boca e diz, eu não fiz nada de mal. Ou seja, aquela mulher adúltera em todos os sentidos, tá, gente? Né? Adúltera de trair o marido, né? Trair o cônjuge. Mas adúltero também é aquele que adultera algo que era para ser para tal finalidade e a pessoa deturpou para outra finalidade, né? Aí a pessoa, Deus manda fazer algo, tá na palavra que é para você fazer daquela maneira, aí você faz totalmente diferente, fala, mas eu não fiz por mal. Foi sem querer. Não fiz nenhum mal. Foi sem querer. Quando eu me fiz. Não. Uma coitada, né? Negativo.
E o 33 diz assim: porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim a força da ira produz contenda. Então, quanto mais você é uma pessoa descontrolada, que não retém a sua ira, porque irar não é pecado, mas o que você faz com ela é o problema. Se você dá uma cadeirada na pessoa, por exemplo, nós vimos no debate, Gente. e virou meme para tudo quanto é lado, né? Então a pessoa vai lá, né? Que é igual aquela mulher rixosa, aquela gota batendo na tua cabeça ali para te tirar da bênção mesmo. Aquilo foi para isso. E aí a pessoa não tem sabedoria para sair fora daquilo, vai espremendo, até que quando você vê, já se foi. Aí já fez tudo que não podia e aí depois tem que remediar. Né, Dani? 31, Dani? 31. Eu vou ler o 8 e o 9. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. A gente precisa fazer o que é certo, seja pagar o preço que for. Mas para as pessoas, principalmente para aqueles que são desfavorecidos, né, Dani? Sim. Olhar sempre para eles, que eles são os esquecidos, né, Dani? Que nem fala no Novo Testamento do Ministério das Viúvas, né? Os órfãos e as viúvas. A gente precisa É a verdadeira religião. Fazer o que realmente importa. Que dá atenção para isso. Nem a gente vê sobre o Ministério da Ariadna. O Ministério totalmente anônimo. Ela fala, a gente não aparece para ninguém, a gente não... Ela até é bem oculta nas redes sociais, a gente não vê que ela posta muita coisa. Mas olha que coisa linda que ela E ela já deixou bem claro que ela não vai mais aceitar convites de igrejas que às vezes quer que ela vá lá para contar as experiências para se comover. Só chora, comovido. E só isso. Mas não oferta na vida deles, não investe na vida da igreja perseguida. Foi então, queridos, tudo bem que vocês querem nos ouvir, mas a gente não vai gastar mais tempo com isso. A gente agora vai nas igrejas que realmente apoiam esse ministério, que realmente entendeu a força que isso tem. Aí nessa nós vamos. Que não dá tanto valor para aparecer, né? Sim. A gente vê muito essa questão que se você aparece no altar de alguma maneira, então existem pessoas que fogem disso aí. O que acontece com ela? Isso eu admiro muito ela por isso. E você vê como que é difícil, né, Dani? Tem um versículo na Bíblia no Novo Testamento que me confronta muito, né? Que fala assim que é mais fácil a gente preparar um banquete e ficar rodeado dos nossos amigos do que preparar um banquete e chamar os pobres para comer. Mas o galardão maior seria isso. Ser algo de bom para quem não tem nada para oferecer para a gente. E o mundo nos ensina totalmente ao contrário. Que é que eu tenho que estar com você até onde você me serve em alguma coisa. Se você não me servir mais, tchau e benção. Tchau, vou atrás de outra. Então, nós somos seres descartáveis. Somos tratados como objetos e objetos tratados como suas pessoas. Exatamente. E não pode ser assim. Então, a gente tem que, por isso que eu falo, a gente tem que seguir conforme a Bíblia nos ensina. Os padrões da Bíblia, não os padrões do mundo. A gente tem que seguir o padrão da Bíblia. E o padrão da Bíblia nos ensina. Seja voz para aqueles que não têm voz. Seja luz para aqueles que não estão nas trevas. Estende a mão para aqueles que nada têm. E a gente, infelizmente, também falha nisso, né? Está invertendo os valores, né? A gente precisa melhorar tanto nesse sentido, Dani. Com certeza. Aí o versículo 10, Dani, vai falar da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muitos rubis. Aí no 12 fala assim, ela só faz bem, falando do marido, né? Só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aqui vai falar tudo as coisas boas que a mulher virtuosa tem. Aí o 15 fala assim, ela levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa, distribuir a tarefa para as servas. Pois o 20 fala assim, abre mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Então, várias coisas, virtudes da mulher virtuosa. Então, é um padrão que nós temos que seguir também, né, Dani? Temos que seguir e ser ao contrário do que tudo aquilo que Salomão falou lá atrás, né? Da do mulher que uma virtuosa. mulher do que uma mulher não pode ser. E seguir o que ele está falando aqui. Porque a mulher virtuosa sim tem valor. O seu valor ultrapassa em muitas das mais finas joias. Então ele fala da mulher que goteja, ele fala da mulher que é briguenta, ele fala da mulher que quer seduzir, mas que só leva ao abismo. E depois ele ensina. Ele ensina o princípio correto de como deve ser uma mulher. E aqui, pelo que eu entendi, nem foi ele que escreveu. Né? Não. Foi o rei Lemuel. Sim.
Foi as palavras da mãe dele, do rei Da mãe Lemuel. dele pra ele. Aham. Ele buscar a mulher certa, né? A mulher certa. A mulher certa deve ter todas essas qualidades aqui. Aí o 25, eu acho muito bonito, fala assim, ó, a força e a honra são o seu vestido e se alegrará com o dia futuro. 26, abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, até na vestimenta, ela se veste bem, ela sabe se comportar, ela é uma mulher que ela tem uma aparência bonita, mas ela sabe se vestir de uma maneira que não vai seduzir, né, que não vai se portar de uma maneira sensual. Ela sabe, até nas vestes, ser uma mulher de virtude, né? Sim, a minha versão fala assim no 25, Mari. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Ah, tá vendo? O comportamento dela em si é o que veste ela, que demonstra, que traz a virtude a ela. O 27 diz assim, ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela sabe de tudo que está acontecendo. Ela administra o lar de uma maneira que ela está atenta a todas as coisas. E ela não tem preguiça, né? Ela não tem preguiça. Ela levanta seus filhos e chama-os na bem-aventurança, seu marido também. E ele a louva, ou seja, uma mulher que ela está sempre desejando que o marido dela sempre seja bem sucedido, traz palavras de profecia sobre a sua casa, sobre os seus filhos, ao invés da mulher lixosa que só, meu Deus, se arregaça com todo mundo, entendeu? Um cachorro Todo papagaio dia. gosta dela. Aí 30 diz assim, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Então, não adianta a gente achar que a nossa beleza está na parte externa. Nada, nenhum problema da gente cuidar da nossa aparência. Aliás, nós temos que fazer isso, né? Porque se a gente anda de qualquer jeito, mostra que a gente não se ama. Se a gente não se ama, a gente não vai amar o próximo. Mas que isso não seja o principal. Você cuide de estar aqui dentro primeiro. Isso também é externa. Quando você é uma pessoa bonita por dentro, isso vai transparecer por fora. Então, que a gente possa demandar em nós, investir naquilo que de fato é importante, né, Dani? E como foi bonito a gente ler Provérbios, como a gente teve tanto ensinamento aqui, né, Dani? Aprendemos demais, demais, demais. E a gente sintetizou, mas, como eu falei para você, daria para a gente falar um capítulo por dia, ainda assim não daria tempo de falar, porque é muito conhecimento, são muitas informações, e para mim foi muito, muito importante aprender que a gente continue lendo Provérbios, que a gente continue buscando lá a sabedoria, pedindo para Deus nos instruir, não seja só nesses 4 episódios, né, Dani? Se faltou alguma coisa que você às vezes não anotou, vai estar tudo gravado, você pode ouvir novamente, tá? A playlist lá da série, você põe de novo para ouvir, anotar. Às vezes alguma coisa que Deus revelou para você que não revelou a nós a respeito do mesmo versículo, põe no comentário, porque vai nos edificar e edificar quem está ouvindo esse vídeo e lendo os comentários. Então, tudo isso é proveitoso, porque Deus ele tem a multiforma dele de agir, e às vezes ele fala de um jeito, a Dani de outro, com você de outro. Então, dessa forma, a gente se complementa, né, Dani? Sim, com certeza. E também entra nesse propósito de ler o livro de Provérbios uma vez no mês. Um capítulo por dia. Sim. Você lê o livro de Provérbios uma vez no mês. Tenta fazer isso aí durante sua vida toda. Então, Eu te garanto que se você praticar, meditar e praticar aquilo que você leu, sua vida vai mudar. Você vai deixar de ser ímpio, você vai deixar de ser mentiroso, você vai deixar de ser arrogante. Você vai se tornar aquilo que Jesus quer que você se torne. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo mover através da sua vida. E falando também da mulher virtuosa, falando para nós mulheres, Deus nos deu uma capacidade maior, né? A gente pode trabalhar fora, a gente pode cuidar da casa, a gente pode cuidar do marido, pode cuidar dos filhos, pode ir para a igreja, pode... E outra coisa que a gente não deve jamais abrir mão é do relacionamento com Deus. Essa é a boa parte, a gente não deve deixar de escolher viver o nosso momento diário com Deus, porque Ele que nos capacita. O vídeo que fala assim que quando a gente vai orar, a gente é o bebê de um leão, um filhotinho. Quando a gente volta, a gente é um leão. Então a oração ela nos traz muitos benefícios. O relacionamento com Deus, a intimidade, a resposta que a gente precisa. A gente deve buscar ajuda na oração, no joelho e no chão, porque ali a gente vai encontrar o nosso refúgio. É na oração que a gente encontra aquilo que a gente precisa. Então não deixe de ter um relacionamento com Deus. Não deixe de ler não só o livro de Provérbios, mas os outros livros da Bíblia também.
Se você nunca leu, comece pelo livro de Provérbios, depois você pode ler um Provérbios por dia, um capítulo de Provérbios, e um Provérbios do Novo Testamento, para você conhecer melhor quem foi Jesus e quem ele é até hoje, através da nossa vida. Então, que esses episódios não te limite, que você possa ir além, que você possa mergulhar, né, no Evangelho, que você possa mergulhar na palavra do Senhor, e que a profundidade possa te trazer muitos outros presentes. E a salvação da tua casa, a salvação dos teus filhos, a salvação da tua família, dos teus amigos, que você possa influenciar quem está ao seu redor. Que bênção, glória a Deus. Amém. E a gente leu bastante em Provérbios a respeito da essência do nosso coração, que a gente tem que guardar nosso coração, que é de lá que provém as fontes da vida. E a gente está num mês que é o Setembro Amarelo, Dani. Mês que a gente reflete muito com relação à depressão, né? A prevenção sobre o suicídio. E quantas pessoas nesse momento estão sofrendo uma dor que a gente não vê. E às vezes está ali, né, no seu trabalho, fazendo os seus afazeres, a gente nem imagina aquilo que essa pessoa tem passado, tem vivido. E essa dor está tão profunda a ponto que ela quer deixar de existir. A ponto que ela tem pensado coisas a respeito de que talvez o não existir seja a única solução para ela poder se livrar desses problemas. Eu trato de depressão, gente, e quão importante é isso. Quão importante é você buscar ajuda, você buscar um suporte, um auxílio, quando a sua dor está tão profunda que nada supre. Então, às vezes, a dor da pessoa está tão profunda que ela não vê ao redor dela algo que vai trazer um alívio. E ela precisa de um suporte urgente para que ela possa se reerguer e possa sair dessa. Às vezes, tudo ao redor é favorável. A pessoa, às vezes, tem uma família abençoada, filhos abençoados, tem uma boa profissão, é uma pessoa bem-sucedida, mas o problema não está ao redor. Às vezes o problema está numa química cerebral, uma falta de uma dopamina, uma serotonina, uma química cerebral que está faltando, ou problema hormonal. Às vezes a pessoa está com problema hormonal e isso está, de certa forma, trazendo esse problema nela de depressão e ela não sabe. Então, é necessário buscar ajuda e uma ajuda urgente. A parte espiritual é essencial, gente, é sim. Mas há pessoas que nesse momento não têm forças nem para abrir uma Bíblia para ler. E aí se sente condenada também. Fala, meu Deus, nem orar consigo mais, nem ler a Bíblia não consigo mais, eu não consigo ter forças para mais nada. Minha vida acabou. Não acabou. Busque ajuda. Busque ajuda, vai atrás de um médico, vai atrás de um psicólogo. O Senhor capacitou o ser humano para isso, para nós nos ajudarmos. Não tem problema, não é pecado isso. Pecado é você continuar, às vezes, passando por tudo isso, não querer ajuda. Você é importante para outras pessoas. As pessoas te amam e você é importante para elas. E às vezes essa dor a pessoa nem imagina, nem mensura o que você está passando. Mas eu sei que é isso. Eu sei o que é passar por uma depressão e precisar de ajuda. Então busque ajuda. Eu cheguei a um ponto que eu relutei. Eu não queria tomar medicação. Eu não queria porque parecia que eu era fraca. Parecia que eu era incapaz. Quantas vezes eu chorei à beirada da cama falando, Senhor, não quero. Eu não quero, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me tire dessa. Mas foi necessário. A Bíblia conta a história de Elias. Elias foi um homem que ele teve um momento que ele teve que ficar recluso, quietinho. E o Senhor mandou anjos para servir ele naquele momento, para alimentar ele, para cuidar dele. Até que ele esteja restabelecido o suficiente, nutrido o suficiente, forte, para sair daquela caverna, para sair daquela. Então não tenha problema, não tem problema de buscar ajuda, vá buscar ajuda. Está aqui nesse momento, eu falei até para a Dani, né? No mês de setembro a gente pegou para falar de provérbios e a gente não podia deixar passar, né? É algo muito profundo e é uma dor que só quem sente é que sabe. Mas o Senhor sabe o mais profundo e o íntimo do que você tem passado. Busque ajuda. Busque ajuda mesmo, agora, nesse instante. Fale com seu marido, fale com seus filhos, se abra para as pessoas, fala, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda, eu preciso de um socorro. Que eles vão te ajudar, eles vão te dar um suporte. Mas não fique sem falar com ninguém, não fique sofrendo sozinho. Tá bem, Sim, a maioria das pessoas julga, né, essa doença como uma frescura, Não. como essa pessoa é fraca. Mas a maior dificuldade de quem tem ou teve é buscar ajuda. Porque talvez ela não quer passar por cima daquilo que, eu sempre fui forte, agora eu tô fraca com essa doença.
e eu não vou buscar ajuda porque eu não quero que ninguém saiba, eu não quero. Então a pessoa ela se fecha no mundo dela, Com medo dos julgamentos. com medo dos julgamentos e não busca tratamento. Eu também passei por um momento bem difícil com isso, e foi um momento em que eu me sentia muito inútil. Eu achava que ninguém me amava, eu achava que não existia propósito para mim, que minha vida era apenas uma. Ah, vou só passar aqui, pronto. Então eu também pensei em tirar minha própria vida algumas vezes. Só que aí, em um momento de muita dor, eu não conhecia Cristo ainda, e eu me ajoelhei no chão, porque eu tinha vindo de uma família evangélica, só que eu não conhecia Jesus ainda, e eu me ajoelhei. Um certo dia o Senhor falou comigo, falando assim, eu falei assim: Senhor, eu quero que isso passe, porque eu não vou falar para ninguém o que eu tô sentindo. E ele havia tido indícios de familiares meus ter esse sentimento de depressão. Então eu orei e falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que isso passe, eu não quero viver isso. Eu não quero tirar a própria vida, eu não quero. Então, assim, é uma dor tão grande que você não sabe o que fazer. E na verdade a pessoa que tem esse sentimento, essa vontade de pensar, eu vou acabar com tudo isso, eu tenho que tirar minha vida. Na verdade ela não quer deixar de viver, ela não quer, mas ela não vê outro modo de sanar a dor dela. Então ela vem com essa mentalidade: não, eu acho que o único jeito é tirar minha vida, assim a dor vai acabar. Não, tem outras formas de fazer essa dor acabar, não é tirando a sua vida. Isso, não que a morte seja assim, eu vou me sentir bem morta, por exemplo. Isso nem existe, mas é um modo dela acabar com a dor que ela sente. Fugir daquilo, que é tão sufocante. Sim, que ela quer acabar com aquilo de uma vez por todas. Com tanta dor que ela já não sabe onde buscar mais ajuda. Então, eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu preciso que isso passe, me cure de alguma maneira. E ele só falou assim para mim dentro do meu coração, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus: calma, filho, isso vai passar. Aí eu comecei a entender que Deus realmente existia, Jesus realmente existia. Eu comecei a buscar ajuda através de muitas maneiras, eu comecei a ler muito mais a Bíblia. Aí foi onde eu encontrei Jesus, foi no meio da minha dor. Porque uns falam, né, que vai ser no amor ou vai ser na dor. Então, não deixe de buscar ajuda. Eu estou aqui também para ajudar você. Estamos à disposição, também. Com certeza. Eu gosto muito de tratar desse assunto. Até falei com a Mari, porque eu já passei por aqui, por esse caminho da depressão. Então, eu quero muito poder ajudar as pessoas que vão se encontrar através desse vídeo. E a gente fala que quando a gente passa por um processo doloroso e a gente é curado, Deus nos usa nessa área para ajudar outras pessoas. Com certeza. É uma cicatriz que cura outras feridas, né? Então a gente está aqui como ferramenta de Deus para poder te ajudar. Conte com a nossa confiança, né? A gente não vai sair falando para todo mundo do seu problema, mas se você não consegue encontrar ajuda de alguma outra maneira, conte com a gente, chame a gente nos comentários, sei lá, de alguma forma. Busca a gente no Instagram, sociais, né? Também. Manda no direct no Instagram. Isso, arroba na mesa podcast, 20.17. E a gente vai entrar em contato com você. Sei lá, você pode estar em Manaus, não tem problema. A gente vai fazer alguma coisa para ajudar você. Amém, queridos? Então, mais uma vez, busque ajuda do alto, primeiramente, e também busque ajuda física através de pessoas, que você vai precisar de pessoas para te ajudar nessa caminhada, e Deus envia pessoas, nós somos uma pessoa que pode estar te ajudando, e procure ajuda médica. Às vezes, a raiz desse seu problema é hormonal. Às vezes é uma falta de vitamina D, um hormônio que está descompensado. Parece bobo, mas não é, tá? Então, às vezes é algo simples para se solucionar, e às vezes você está sofrendo aí, calado, e Deus pode estar te trazendo a bênção mais rápido do que você imagina. Amém? O que a gente quer é que você não desista. Não, jamais. Não desista, assim como eu não desisti, assim como a Mari não desistiu. Não. Deus vem operando através de nós. A gente vê também outros casos que aconteceu a mesma coisa, de a pessoa tá voando, tá decolando, tá experimentando o melhor de Deus, o melhor da vida, o melhor da terra. Então não desista, isso não vai passar. Exatamente. Isso é uma fase que vai passar. Exatamente. Ela vai passar. Ela é escura, ela é sombria, ela dá medo, ela gera traumas, mas o Senhor, Ele pode curar todas as coisas. A gente também, que nem a gente falou no meio do podcast, traga à luz a sua dor, porque nós cremos que o Espírito Santo pode agir através disso e pode curar você. Amém. Mas não desista, jamais. Amém. Gente, muito obrigada novamente por estar conosco. Nós vamos fazer agora nosso momento de oração, né, Dani? Amém. Nosso momento de oração.
E nós somos gratos a Deus por estar com vocês aqui. Deus usou esse podcast de uma forma poderosa para nos abençoar, né, Dani? Com certeza. E acredito que também está abençoando vocês. Então, não percam os episódios. Não deixe de mandar para as pessoas. Não deixe de interagir com a gente. Isso também nos abençoa e nos edifica, né, Dani? É tão importante receber o feedback de vocês. Então, não deixe de mandar para a gente, que é muito importante. E seja um canal de bênçãos para outras pessoas, tá bom? Vou pedir para a Dani direcionar agora essa oração, Dani. Amém. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor pode ir além de qualquer coisa, o Senhor não limita nada, Pai. O Senhor sabe quem está ouvindo esse podcast, está ouvindo essa oração, Senhor. Entra dentro desse coração e arranca, Senhor, todas as profundezas do mal que ali está. Arranca tudo que não é teu, Senhor. E planta ali uma raiz de esperança que vem direto da tua palavra. Amém. Que essa pessoa, Senhor, possa se enraizar naquilo que realmente vai levar ela para frente, vai levar ela para cima. Que ela venha se alimentar dos alimentos que são eternos. Que é a tua palavra, que é a tua oração, que são os louvores dados a ti, Senhor. Amém, meu Deus. Venha, Senhor, sondar esse coração, venha sondar essa mente, para que tudo de ruim saia, para que o inimigo já não entre mais ali, que as setas malignas não façam mais morada nesse lugar. Senhor, nós também te agradecemos por essa série de provérbios que o Senhor colocou no nosso coração, nos trouxe muito entendimento, nos fez aprender muito mais de ti, nos fez saber o que não fazer e o que fazer. Então também que o Senhor transfira, né, esse conhecimento para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, essa oração. Não limite essa tela, Senhor, para que as pessoas se sintam limitadas ao receber essa oração, mas que elas se entreguem nessa palavra, se entreguem nessa oração, porque nós sabemos que o fluir do teu Espírito está sobre nós, está no nosso meio. Então, por favor, Senhor, leve essa mensagem adiante, que as pessoas possam compartilhar, que esse podcast chegue em lugares que a gente nunca sonhou, Amém, que a gente Jesus. possa ir além através desse objetivo que o Senhor colocou no nosso coração. Sim. E que nada venha nos impedir, Senhor. E que as pessoas que precisam de ajuda sobre o Setembro Amarelo, que venha nos buscar ajuda. Amém, E que o Jesus. Senhor venha nos capacitar para que a gente possa curar elas através da nossa vida, através da sua palavra e através da comunhão contigo, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Semana que vem nós vamos estar aqui com um episódio novo, com convidados novos. Vai ser também um episódio poderoso, com um testemunho fortíssimo. Então peço para que você não perca, a gente vai deixar um suspense aí para vocês. Mas pode ter certeza que é um testemunho muito forte, um casal aqui que vai impactar a vida de vocês. Então não percam os próximos episódios que vão estar muito fortes. Gente, compartilha aí o episódio da semana que vai estar fantástico, você não pode perder. Para você que ainda duvida que Jesus faz alguma coisa, você precisa assistir esse episódio. Você vai ver o que Jesus faz, o que Jesus determina, ninguém altera. O que ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se a gente der liberdade para ele agir através de nós. Então vem com a gente nesse próximo episódio da semana que vem e vamos concluir esse. Brinda aí com a gente, não esquece. Isso, na Deus abençoe. mesa. Na mesa. Deus abençoe, pessoal. Amém. Até Deus a próxima. abençoe.